Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui é o Vini Vilaverde, a gente está falando do Caminho do Meio e hoje a gente trouxe uma imagem maravilhosa que vai ajudar muita gente, caso queiram, né, utilizá-la. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre a utilização dela e como ela funciona, né? Isso se chama nó de bruxa aqui no Brasil, utilizado esse nome popular. E isso veio de uma cultura inca, né? A utilização deste amuleto, ou de repente era até utilizado ele em corda mesmo, né? Com a mesma corda se fazia esse desenho e era utilizado como meio de proteção. O que eu vou falar para vocês? O nó de bruxa, ele é basicamente um símbolo de proteção. Utilizavam o nó de bruxa como meio de quebrar, né, os quebrantos, os feitiços antigamente, e utilizavam este amuleto, este símbolo, né, como forma de proteção. Para a gente entender a potência utilizada por ele, era colocado na frente das casas, nas portas, eram utilizados em portões. Então, por isso, se vocês verem portões muito antigos, às vezes tinham um nó de bruxa, né? Geralmente em cima, no marco deles, colocado. Que era utilizado isso amplamente, né, pela questão de proteger o ambiente, a energia. Mas lembrando, só isso não basta, né? Não basta simplesmente tu pegar isso e colocar em algum lugar. Tu tem que depositar energia, tu tem que fazer um trabalho, né, de energia sobre este objeto. Esse trabalho de energia pode ser emanação por mãos, né, que hoje a gente utiliza, né, que é quando a gente faz a projeção de algo que a gente quer sobre um objeto, né, a gente simplesmente limpa-o e depois a gente projeta a energia nele, a energia que vocês quiserem, certo? Então por isso que eu digo, é muito importante vocês terem uma energia de proteção, de carinho, de afeto, uma energia boa. Sempre energias mais elevadas, elas vão conseguir neutralizar as mais baixas. Então a gente tem que principalmente entender essa lei, né, essencial. Tudo que é lei elevada, a energia que flui, né, que tem mais potência, ela jamais vai se diminuir ou vai ser interferência de uma, por exemplo, de uma inveja, de uma maldição, o que for, pessoal. Eu já vou deixar claro para vocês aqui nesse canal, e isso pode ser dito por qualquer um, né, que realmente entenda sobre como funciona a magia, o espiritismo das ações, né? Como é que eles mudam com os espíritos. Nenhuma frequência, absolutamente nenhuma frequência, consegue te causar mal se tu estiver numa frequência mais elevada, se tu vibrar em uma frequência mais alta, certo? O que acontece geralmente é pessoas utilizando esse símbolo que elas já estão numa crise de ansiedade, de depressão, já estão comprometidas mesmo psicologicamente, energeticamente. E aí qualquer coisa abala, não vai ser esse símbolo que vai ajudar. Mas o que acontece? Quando nós utilizamos este símbolo, quando a gente faz dele o nosso amuleto, nós temos que depositar isso. Seja lá se vocês vão usar um colar, se vocês vão usar uma pulseira, se vão tatuar ele na pele, por exemplo, né? Isso vai de cada um. Mas não adianta nada fazer o símbolo por fazer. O que vai importar muito na questão da construção deste símbolo, quando vocês estiverem o fazendo ou quando pedirem para imprimir um quadro, para fazer um ornamento de ferro independente, é o que vocês vão colocar nele. A energia que está depositada nele é que realmente conta. Então, isso que eu deixo bem claro. O nó de bruxa é muito bom, ele é extremamente eficiente, ele com certeza consegue quebrar muitas energias de projeção baixa, né? São ondas de frequência baixa, que nem eu falei para vocês. E vocês vão conseguir sim ter uma capacidade, um auxílio, digamos, na proteção de vocês. Então, pessoal, eu deixo a dica. O nó de bruxa é bom de usar, ele não tem problema nenhum com isso. Só cuidem na hora de fazê-lo. Quando vocês desenhá-los, se for desenhar e não for feito por uma impressora que tem a tinta, né, comprometida,
por exemplo, com todo o desenho, ela não para, né? É um desenho único. Ou vocês façam ela à mão, certo? O ideal é sempre fazer à mão esse desenho, porque o que acontece? No momento que tu estás criando ele, tu consegue projetar as palavras, consegue projetar a energia, ele vai ter uma potência muito maior, uma frequência energética muito maior. E aí sim ele tem uma eficiência, certo? É possível fazer em corda também, né? E tu utilizar a corda para pegar um cordão e fazê-lo, né? E dessa forma depois, se tu quiser prender ele na madeira ou fazer da forma que tu achar melhor, tá? O desenho em si é esse que eu estou mostrando para vocês aí, e ele sim tem uma eficiência muito boa para quem já trabalha com uma energia estável, já tem uma energia bacana. Agora, se tua energia está densa, a gente vai ter que elevar isso, vai ter que, através da meditação, através da procura, às vezes a gente tem que procurar realmente, às vezes não, grande parte das vezes nós temos que procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, porque às vezes é um problema, né? Não é espiritual, não é do espírito, às vezes é simplesmente um problema nosso que a gente tem e deve procurar ajuda, tá, pessoal? Então fiquem atentos a isso, tá? Outra coisa, nem tudo é bruxaria, gente, nem tudo é feitiço, nem tudo é alguém agorando. Às vezes é a nossa percepção das coisas, então vamos entender isso aí também, tá? Muito obrigado, curte por favor, compartilha, segue aí, ativa o sininho, que isso aí ajuda a fortalecer o canal, tá bom? Muito obrigado por vocês, gratidão, e aí vai ter mais vídeos falando de mais símbolos, né? Que eu acho que é interessantíssimo a gente conversar sobre isso. Muito obrigado.